Amigos do Pensar Piauí, como vamos? Tudo bem? Nosso entrevistado do momento é Pedro Serrano, pós-doutor em Direito. Como vai, Pedro? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Ok. Antes de fazer a primeira pergunta ao Pedro, eu quero pedir a você, caro internauta, a se inscrever no nosso canal do YouTube, toca lá no sininho para receber nossas notificações. Mas, Pedro, eu começaria perguntando se você é signatário de alguns dos manifestos que estão circulando aí e sendo muito comentados pela imprensa brasileira. O Basta, o Estamos Juntos, somos 70%. Você assinou um, assinou todos. Qual foi a sua posição com relação aos manifestos? Olha, eu assinei o que me pediram. Essas coisas, os amigos aí que são juristas, né, me pediram que assinasse o Basta, eu li, achei um texto bom e assinei, né? Acho necessário, nesse momento, vamos dizer, juntar forças contra Bolsonaro para retirá-lo do poder. Acho que o que eu enxergo é ir criando um clima de debate com a finalidade de vingar o impeachment contra Bolsonaro. Essa que é a função, acho, principal desses manifestos, né? Porque o impeachment ele demanda um número de votos em que você, sem uma maioria social, você não consegue realizá-lo. Se for só a esquerda, só os setores progressistas, não vai resolver o problema, não vamos conseguir atingir o nível de apoio e votos no Congresso que são necessários para poder impedir o presidente. Então, eu sou contra o uso indevido e, vamos dizer, banalizado do impeachment. Os 3 grandes pedidos de impeachment que nós tivemos no Brasil, 2 deles vingaram. Um contra a Collor, outro contra Fernando Henrique e outro contra a Dilma. Eu fui contra os 3. Né? Eu acho que não tinham base jurídica para realizar o que foi realizado. Agora, esse agora, com o comportamento do Bolsonaro na pandemia, eu fiquei convencido que, vamos dizer, o atentado à Constituição e às leis que a Constituição exige para caracterizar o crime de responsabilidade, estaria, vamos dizer, satisfeito com essa conduta dele. Quer dizer, a conduta dele é tipificada. E essa questão política, o impeachment não é só jurídico. Né? E na questão política você precisa construir maiorias. Então eu achei que contribuir com o manifesto de juristas crítico ao que está havendo no país e crítico à pessoa dele, você viu que o texto do Basta é um texto muito contundente na crítica a Bolsonaro, né? Muito claro, muito objetivo, fala o nome dele, não tem. Então, e é só assinado por juristas. Agora, o que andaram reclamando é que tinha gente de direita, tem o outro que apoiou o golpe. Falei, isso aí no meio jurídico é um meio conservador mesmo, não adianta achar que nós vamos conseguir algum tipo de impacto no meio jurídico sem contar com muito apoio conservador e bem-vindo, porque o que nós precisamos agora é tirar o presidente do poder. Esse sujeito, cada dia que ele permanece lá, mais gente morrendo, né? Então, em suma, acho que essa que é a função política maior aí. Mas, assim, ainda falando sobre manifestos, o ex-presidente Lula não assinou. E a não assinatura do ex-presidente Lula está repercutindo mais do que o próprio manifesto. Eu estou falando do Estamos Juntos. Né? Então, se fala muito desse manifesto, Estamos Juntos, e o Lula se referiu especificamente a ele, se negando a assinar. Como você viu essa posição do presidente, do ex-presidente? Olha, se negar a assinar é um direito dele. Ele tem lá as questões pessoais dele, né? Ele, Dilma, com algumas das pessoas que eram signatárias daquele manifesto. Eu achei meio ruim a forma, ele não se dirigiu só a esse manifesto, dirigiu a todos. E de uma forma muito grosseira, falando de Maria vai com as outras, tal, né? Eu achei injusto com muita gente que estava lá, né? Achei que muitos dos signatários foram, sei lá, cada um teve o sacrifício da sua vida pessoal para apoiá-lo, para poder ir contra a Lava Jato, questionar a persecução política que estava sendo feita a ele. Eu fui um dos mais intensos, não só a ele, acho que fui um dos primeiros do meio jurídico, desde o mensalão, a surgir participando do debate público contrário ao que estava sendo feito. Eu já enxergava o processo de exceção ali. Né?
E acho que foi descortês dele falar de Maria vai com as outras. Isso é uma descortesia desnecessária. Acho deselegante dele, acho injusto com quem o apoiou. Ele deveria ter sido mais ameno. Eu posso entender a posição dele que não queira assinar, mas entenda a posição de quem não aguenta mais esse governo e está querendo que ele saia fora, né? Até porque eu acho que o Lula, convenhamos, ele já fez aliança com um demônio, né? Vamos ser objetivos aqui, né? Para coisas muito mais sérias do que um manifesto. Na última eleição, por exemplo, depois do golpe contra a Dilma, ele fez aliança com golpistas em governos de Estado para governar, né? Que é muito mais sério do que um mero manifesto. Então, eu assim acho que a direção do PT está até perdida nisso, porque vem com ultramoralismo e puritanismo para assinar um manifesto e uma postura absolutamente utilitarista, eu diria assim, quando se trata de chegar ao poder e compor chapas. Dá uma impressão para a gente que é fora da política, assim, da prática política como eu, mas que simpatiza com o partido, com o próprio Lula, que admira, né? Dá uma impressão de que assim está disposto a fazer aliança e a negociar com o demônio para chegar ao poder, mas em favor da sociedade, da democracia, não. Aí tem que ser do jeitinho dele. Então, é essa impressão que eu estou falando que dá. Eu sei que não é isso. Sei que existem questões, inclusive afetivas, que interferem nisso, mas eu acho muito ruim o modo como a coisa é conduzida. Acho que Lula não assinar faz parte. Agora, Lula não promover nenhum manifesto e nada em favor do impeachment, como ele está fazendo, é horrível. Ele está se demonstrando absolutamente descompromissado com a sociedade nisso, né? O PT foi um dos partidos que assinou o pedido de impeachment. Ele deveria estar mobilizando. É o que eu falo, não quer aderir a isso, tudo bem, mas faça alguma outra coisa. O que não dá é para aceitar Bolsonaro do poder, né? A impressão que dá é que ele está parado, não está querendo ver como é que ficam as coisas. Não pode ser assim, né? Tem que ter compromisso com o povo, né? E o povo está sofrendo. É gente pobre que está aí morrendo todo dia nessa pandemia por causa vamos dizer, da forma criminosa como esse governo tem se comportado na pandemia. E os líderes políticos têm uma certa obrigação, se querem continuar sendo líderes políticos. É óbvio que a pessoa pode ir para a sua vida privada e esquecer política, mas não é isso que está ocorrendo. Então, eu acho que há um dever que é moral, é ético com a sociedade. Política não é só jogo de poder, isso ficou lá com Maquiavel 400 anos atrás. Política tem valores, tem princípios, tem visão de mundo que você disputa e quer construir uma vida melhor para as pessoas, né? Tem um sentido de bem comum e um sentido moral mesmo. Tanto que filosofia moral faz parte da filosofia política, né? Então, eu acho que eu estou crítico a esse aspecto dele. Agora, ele não ter assinado, eu acho normal. Ele deve ter as razões dele para não. Não é esse que é o problema. O problema foi a forma descortês com que se referiu a quem assinou. Quer dizer, ele agora está exigindo empatia com ele, mas não teve empatia com quem assinou. E a forma, vamos dizer, inativa que ele está em relação ao Bolsonaro. Eu acho que tudo bem, ele fez essa crítica. Agora eu quero ver o que ele vai fazer no lugar. Certo. Alguma coisa ele tem que fazer. Ok. Agora vamos falar especificamente... E a gente apoia, porque o que ajudar a tirar esse cara do poder, nós estamos apoiando. Estou falando nós, assim, o povo aqui daqui de São Paulo, o povo que eu conheço, todo mundo está com o saco cheio desse cara. O que fizer contra ele, o povo apoia. Eu apoio totalmente, assino qualquer coisa que o Lula fizer, não tem problema nenhum. Eu quero ver ele fazer aí, né? Pois é, exatamente sobre o Bolsonaro que eu queria indagar agora. Aqui no Pensar Piauí, a gente tem desenvolvido a ideia de que Bolsonaro vai cair ou vai dar um golpe, mas que dessa forma que está, ele não chega a 2022. Qual é a sua opinião? O que você acha que a conjuntura política brasileira indica aí para o restante de 2020, para o início de 2021? Bolsonaro se sustenta no poder até o final, dá um golpe ou vai sair? Olha, eu acho muito difícil essa previsão, né? Eu estou habituado, como venho da atividade acadêmica, a trabalhar mais com, vamos dizer, com necrópsia do que com biópsia, vamos dizer assim. É muito mais difícil você trabalhar com o grau de certeza que o conhecimento exige com o que está vendo. Eu fiz esse último trabalho meu, foi um trabalho sobre biópsia, vamos dizer assim, né? Que era exatamente uma verificação dos novos métodos de autoritarismo no mundo e aqui na América Latina,
e observei que os impeachments já estavam acontecendo na América Latina, foi bem antes do impeachment de Dilma, e que estavam começando a haver processos penais de exceção aqui no Brasil. Começou com as guerras às drogas e comecei a ver que aquela técnica estava migrando para a política, né? Então, esse aqui foi o objeto do meu trabalho, de escrever esse fenômeno, né? Então, até teve uma certa capacidade de previsão, porque eu publiquei meu livro antes da Dilma falando que, numa época que ninguém acreditava nisso, que provavelmente poderia acontecer o impeachment dela. Mas é porque ali dava para ver direitinho, sabe? Você teve Honduras, Paraguai, uma série de tentativas que não deram certo, dava para ver o progresso. E, ao mesmo tempo, vamos dizer, aqueles processos penais fraudulentos estavam rolando na jurisprudência já desde a década de 90. Então, assim, tinha concretude, dava para ver o caminho da coisa. Agora está muito difícil, acho que, enxergar. Quer dizer, eu concordo com você, acho que ele quer dar um golpe, está claro para mim isso. Os militares não aprenderam nada depois do processo de democratização, impressão que me dá, eu tenho uma visão negativa, eu não acho que ali nos militares você vai ter gente ponderada, preocupada com democracia, nada. Eu acho que a maioria deles ainda vê o mundo com uma lógica da Guerra Fria, a impressão que me dá, né? E com uma lógica paranoica, né? Absolutamente abstrata. Então, eu vejo assim como bem possível que ele consiga, e ele querendo armar uma milícia, que é a nova forma de você tomar atitudes mais interventivas e violentas. Bolívia, um sinal trocado na Venezuela, etc. Você tem ali esse tipo de método. Então, ele quer armar milícias, que dê uma força dele armada, ele quer uma força pessoal dele armada. No plano da preservação de poder, para quem não tem apoio popular, ele não está errado, né? Ele está errado que faça a democracia, a Constituição e a vida civilizada. Os militares, eu acho que querem permanecer no poder como já estão. Não é propriamente um desejo de que é desnecessário ele permanecer. Vai depender da situação, pode ser com ele ou sem ele. Agora, por outro lado, há um forte desgaste dele na sociedade. Isso só não está mais claro porque nós estamos na pandemia, não podem haver movimentos em rua, etc. e tal. Mas veja um forte desgaste dele na sociedade. E quando eu falo forte, não é só numérico. Nós temos 70% contra ele, mas é 70% com muita bronca dele. Ele provoca ódio nas pessoas. Assim. Então, existe uma energia anti-Bolsonaro na sociedade que eu sinto que é muito forte. E digo eu, só não se manifesta mais intensamente porque nós temos esse problema da pandemia. Agora, por outro lado, ele tem uma parcela menor da sociedade que apoia ele com fanatismo, né? Mas eu acho que essa parcela vai degradando, vai ficar só aqueles mesmo muito alucinados em torno dele. A possibilidade dele dar um golpe concretamente eu acho relativa, porque os militares seria uma aventura muito louca, muito fora do eixo, a meu ver, dos militares. Eles assumiriam o poder, tudo bem, porque não há ninguém que possa confrontá-los, né? Ninguém tem arma, não tem organização, está em pandemia. Eles assumiriam facilmente o poder. O problema é permanecer nele. Não teriam um apoio internacional. Se o Trump perder a eleição... Eu ia perguntar, quer dizer, um golpe através de milícias e tal, com apoio das Forças Armadas, seria reconhecido internacionalmente? E, por exemplo, e os negócios do Brasil, o agronegócio, que é quase que todo exportador, quer dizer, tem nuances econômicos e de relações internacionais que você tem que ponderar na hora de analisar se vai dar o golpe ou não. No caso, ele e os generais lá que o cercam. Não é isso? Pois é, eu acho que tem uma dificuldade deles muito grande nisso. O Bolsonaro pesa contra nessa hora, porque o Bolsonaro é muito mal visto. Eu leciono em estudo, faço pesquisa, leciono em universidade no exterior. Estou constantemente lá na França e até começar a pandemia, óbvio. E posso atestar isso, a visão, mesmo dentro da extrema-direita europeia, há um repúdio a Bolsonaro. É a coisa mais interessante do mundo. Você pega a Le Pen falando lá em Paris, ela fala extrema-direita no mundo é o Bolsonaro, não sou eu, não sou o Trump. É verdade, fala assim, literalmente. Então, há uma imagem muito negativa dele, porque você pega a extrema-direita europeia, ela já reciclou algumas coisas. O líder da extrema-direita escandinava é gay. Quer dizer, o discurso da Le Pen nunca é contra as mulheres, contra os LGBTs, etc. Quer dizer, é um discurso
contra o estrangeiro, em favor da nacionalidade, aquela coisa de extrema-direita mesmo, né? Há um certo antissemitismo na base, não nela, né? No discurso dela, não. Mas, assim, você não vê esse tipo de postura, por exemplo, né? Que há uma cautela com isso. O Bolsonaro não tem cautela nenhuma, então ele é muito mal visto em tudo. É visto como um bárbaro, como um sujeito despreparado, como um... Então, isso eu tô falando, isso é da extrema-direita, imagina nos outros setores, né? Quer dizer, ele prejudica os próprios golpistas, quer dizer, ele é um ônus a carregar, né? E eu não sei, então, portanto, se isso é tão fácil eles articularem assim. Acho que se os militares toparem essa, vão estar entrando numa pior aventura da sua história, porque vão pegar um país quebrado, com grave problema de saúde, em depressão. O país vai entrar mais ainda em depressão. Os investimentos não se realizam onde há instabilidade. Quando há um golpe, a imagem de estabilidade demora anos para você recuperar uma eventual ideia de estabilidade, né? Ou seja, não vão ter apoio político, não vão ter apoio da opinião pública global, né? Um país do tamanho do Brasil, continental, sofrendo um golpe no mundo de hoje é terrível, vai ter uma repercussão negativa muito grande, creio eu, né? Se o Trump, então, perder a eleição, ele acabou de vez, né? Então eles não vão ter apoio de ninguém, literalmente. Então eu não sei se... Eu acho que isso acaba repercutindo, e sempre tem quando você fala em Forças Armadas, você tem gente bem informada, né? Então acaba tendo sempre alguém que, por mais contaminado que esteja por essa insanidade dessa falsa Guerra Fria que esse povo criou, a realidade é que vai ter alguém que vai ponderar essas coisas lá. Eu acho que não é tão simples para eles, não. É o que eu falo para você, dar o golpe é fácil, duro eles permanecerem. Né? E depois vem a contra-onda, né? Eles não conseguem manter, vem a conta-onda depois, que pode não ser tão fácil quanto foi a transição, para eles, tão fácil quanto foi a transição da ditadura para a democracia, né? A turma já está meio calibrada, né? Então, não sei, quer dizer, eu, por exemplo, sou um jurista que, se tiver golpe no Brasil e houver depois o retorno da democracia, vou ser um dos que vou defender ardentemente a ideia de justiça de transição, né? Temos que ter o nosso tribunal, né? Claro, como teve Nuremberg, temos que ter a nossa Nuremberg, que não tivemos da outra vez, né? Vamos dar essa oportunidade. É capaz de algo bem mais forte do que a Comissão da Verdade. Não, tribunal, não é comissão da verdade, não é conciliação. Nós temos que ter um tribunal de transição, se ocorrer isso, né? Julgar cada um que contribuiu no limite da sua responsabilidade com crimes que retroagem, como qualquer situação de guerra grave, né? Eu acho que isso é que nem Nuremberg. Acho que é o exemplo maior que a gente tem. Certo. Eu queria passar dois elementos aqui da situação política brasileira para você analisar. Ontem foi noticiado que a Procuradoria-Geral da República vai desarquivar um processo, está desarquivando um processo que traz de volta ao debate fugiu o nome agora, que era o Tacla Duran? Tacla Duran, que me parece ser um calo nos calcanhares do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Mas eu estou falando de Sérgio Moro, que eu tinha uma visão de que era uma aposta da direita brasileira para um pós-Bolsonaro. Então, eu diria, a direita estaria dividida entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Sérgio Moro seria algo mais aceitável do que o Bolsonaro. Mas agora Bolsonaro se volta contra o Sérgio Moro, principalmente com essa ação da PGR de ontem. Mas no outro campo político brasileiro, no campo progressista, nós temos o Ciro Gomes cotidianamente batendo na figura do PT e do Lula. Hoje ele disse que o Lula corrompeu-se e que a Gleice Hoffmann é puxa-saco. Ele deu essas declarações ao jornal Estado de Minas. Na sua visão, como é que... Para onde vai o Brasil com esses campos políticos em autofagia, né? Se degladiando não um contra o outro para que a sociedade escolha as suas ideias, mas se matando entre si mesmo?
Eu avalio assim, nós temos que dar o nome que as coisas têm, e não o nome que quer nos impor, né? Sim. Porque nome é importante, nome dá o conteúdo, dá o sentido, dá o Nomeie. significado. O significante já, os poetas conhecem bem isso, né? O significante já atrai certos, já mobiliza certa afetividade e certa compreensão também, né? A gente usa a expressão lavajatismo, né? Comum, né? Você vê na É mídia, comum. é um nome errado. Nós temos o bolsonarismo político e o bolsonarismo jurídico. Moro é o capitão, é o comandante do bolsonarismo jurídico, né? Ou seja, foi o sistema de justiça operou com o comando de Moro não como justiça, não como judiciário estrito sensu, não realizando processos penais no sentido material. Havia a forma do processo penal, a roupagem, mas no conteúdo havia não um processo penal. Não se tratou nunca Lula como réu. Lula foi tratado como um ser aquém da humanidade, né? Um ser não humano, um inimigo. E houve uma ação política tirânica contra ele. Eu li aquele processo, estudei, dei parecer. É a maior fraude jurídica que não é que eu vi na minha vida, que eu cheguei a imaginar. Eu acho aquilo inimaginável. Veja o ponto que chega. Eu posso elencar para você, e fiz esse exercício, as 10 regras do processo penal, que são regras que eu acho que são especiais no sentido dos princípios da Constituição, do direito como integridade. O que eu estou querendo dizer com isso? São regras que não apenas estabelecem, vamos dizer, comandos formais. São regras que traduzem o que é a vida civilizada na relação entre Estado e cidadão. Ou seja, são regras que qualquer processo penal democrático tem que adotar para poder você falar que a civilidade, não só a constitucionalidade, é óbvio que para haver constitucionalidade tem que se adotá-las, mas é mais do que isso. É para poder haver vida civilizada, o processo penal tem que adotar aquelas regras. Uma regra, o descumprimento de uma regra dessa, é possível você falar que o processo é totalmente nulo, muitas vezes fraudulento, muitas vezes de exceção. Lula foram descumpridas todas essas regras do processo de Lula. Inclusive a regra da prova. O estándar provatório é ridículo. Lula foi acusado de uma conduta e condenado por outra. Depois, no recurso, ele foi julgado novamente, condenado pela primeira conduta, ele não teve plural jurisdição. Ele não teve direito de defesa, de fato. Seus advogados foram grampeados. Todas as regras que se pode... Quando eu mostro isso na Europa, as pessoas ficam estarrecidas. E eu estou falando de juristas de direita que formam lá o núcleo de direito público na Nanterre, quer dizer, e ficam estarrecidos quando eu mostro o relato. Né? É de estarrecer o que foi feito contra ele. E quem capitaneou isso foi Moro. Portanto, não tem essa história de que existe Bolsonaro fascista e Moro como algo mais ameno. Não é verdade. Um veste toga e usa, vamos dizer, a mídia e o espetáculo, usa outro veste farda e porta uma pistola, mas ambos são fascistas, no sentido maior da expressão. Né? E são núcleos do mesmo grupo, do mesmo projeto político. A ação de Moro foi o tempo inteiro como militante, não como juiz. Né? Aliás, ele agora reproduz isso atacando o próprio Bolsonaro. Ele não sabe agir de outra forma. Ele não conhece processo penal, não conhece direito, nem sabe o que é isso, a pressão que dá. Né? Ele, na realidade, usa sempre a linguagem política da mídia, do espetáculo. Né? E isso a sociedade, aos poucos, está enxergando isso. A Vaza Jato contribuiu também para mostrar a faticidade disso que eu estou falando. Então, nós temos esse bolsonarismo jurídico e o bolsonarismo político, eles se refletem em corporações. Uma parte do judiciário apoia o bolsonarismo jurídico. Uma parte das Forças Armadas apoia o bolsonarismo político ou acha que pode ter vantagem com alguma mediação com ele. Então, isso gerou um conflito. Quando esses grupos cindem entre si por disputa interna de poder, é Moro querendo espaço de Bolsonaro e vice-versa, isso gera conflito entre duas instituições, duas corporações, Judiciário e Forças Armadas. Mas que o povo não tem nada a ver com isso. É briga entre eles, quer dizer. E eles estão usando cada um das suas armas. Os militares ameaçando com a violência como os da arma física. A parcela do judiciário que apoia Moro ameaçando com os processos de exceção. A mesma técnica que eles usaram contra Lula. Então, nós, progressistas, não podemos nos iludir com isso. Não podemos querer ficar apoiando um dos lados. Né?
Nós temos que apontar os dois como que eles são, um mal para a sociedade brasileira, para a democracia e um atentado à Constituição. É isso que os dois representam. Com relação à esquerda, eu acho que há insensatez de todo mundo aí, né? Quer dizer, efetivamente, o Ciro, que é um jeito que eu sempre admirei também, como admiro o Lula. Eu não tenho posição partidária, eu sou um cara de esquerda democrática. Para mim, eu deixo eles brigar, quem ganhar, eu vou junto. Assim, eu voto, quem estiver na frente, eu voto junto. Então, mas assim, o Ciro, eu me senti mal como cidadão quando ele resolve ir para Paris, naquela briga que a gente estava. Todo mundo, acho que tem um pouco de consciência política, sabia o que Bolsonaro significava. Então, eu me senti um pouco traído pelo Ciro. Hoje, eu acho que o Lula está em uma posição semelhante de outro modo. Ele se afasta do combate a Bolsonaro. Ele não está pondo pilha, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que os dois estão equivocados em algumas coisas deles. Eles precisavam sentar e pensar um pouco no povo e na sociedade, não tanto nos interesses pessoais de cada um, né? de grupos e de partidos. A sociedade agora está em frangalhos. Nós estamos saindo de uma crise sanitária. Vamos sair, não é só com mortos. Foi uma crise em que o governo e as estruturas de poder não adotaram fila única do SUS. A gente está tratando de forma desigual as vidas. A vida do pobre está sendo tratada como lixo nessa pandemia. Isso vai fragmentar a nação vai ser fragmentada dessa crise. Nós vamos sair com uma depressão econômica talvez nunca vista na nossa história, pelo menos assim, gente que eu estou com quase 60 anos, gente que tem perto da minha idade nunca viu o que vai acontecer, entendeu? Então, nesse momento, não dá para ter esse tipo de disputa menor, né? Eu acho que não caiu a ficha para isso. São engolir as diferenças em prol do povo, dizem que, quer dizer, são pessoas que estão habituadas a sacrificar pelo povo, gente boa, vamos dizer assim, né? Que sentem e se alinhem, parem de infantilidade, e de ficar um tucutucando o outro, né? Senta e se alinha, conversa, resolve o problema e passem a encontrar um modo de atuar juntos, né? Política é isso, é a arte de você fazer também conciliações e não é só treta, né? Vamos dizer assim, né? Então eu acho que o que eu cobro como cidadão deles é que se resolvam, porque nós precisamos de ambos. Agora saindo um pouquinho aqui da política, mas política é uma coisa tão presente que a gente nunca sai 100%, mas eu queria tratar aqui da questão da pandemia e o comportamento do cidadão, da pessoa, do ser humano. Essa é uma situação, o nome explica, pegou o mundo inteiro, né? Pegou o mundo inteiro, matando muitas pessoas, e sem olhar para a nação, né? Os Estados Unidos, com um volume enorme de mortes, a Europa viveu momentos de grande aflição, agora o Brasil enfrenta. Como é que a sociedade vai sair dessa pandemia? Lá no comecinho se dizia muito, agora esse discurso parou um pouco, de que o mundo sairia melhor desta pandemia. Eu pedi uma previsão sua ali atrás na política, agora eu estou aqui novamente lhe questionando sobre o futuro, mas agora do ponto de vista das sociedades, da sociedade brasileira, da sociedade mundial. Como é que vai ser esse mundo pós-pandemia, na tua visão? Eu acho que o Brasil, vou falar por etapas, o nosso país sai fragmentado, né? Eu tenho uma visão pessimista, porque o Brasil sempre foi um país de estrutura colonialista, né? Onde você tem uma minoria que é do Sul, é branca, domina o país e o resto da população está sob domínio dela, né? E a maioria dessa população sob domínio negra, né? Mas não só negros. Então, eu acho que há no Sul-Sudeste muito preconceito com o nordestino, tem o problema regional e há o problema de classe, quer dizer, entre pobre e os poucos que têm dinheiro, né? Então, eu acho que tem essas questões que se somam, né? Uma estrutura colonialista. Nos últimos... portanto, nunca houve um projeto concluído de nação no Brasil. Nós nunca tivemos... As nossas elites nunca foram dispostas a compor um verdadeiro projeto de nação. Havia a diferença do comportamento do rico europeu e do rico brasileiro. Por exemplo, na hora de estatizar provisoriamente os serviços de saúde na Espanha, Itália, Irlanda, a elite não fez um movimento contra, porque não há muita dúvida. Na hora do perrengue, na hora que vem a emergência, na hora que vem a pandemia, vamos nos unir e vamos tratar
de salvar todo mundo ao máximo que der, ou pelo menos não vamos nos sacanear, né? Não vamos deixar as diferenças de dinheiro, etc. e tal, de estruturas sociais, valer mais do que a vida nessa hora, né? Se é para sofrermos perdas, vamos perder juntos, como nação. Essa que é a nossa nação. Nação não é só um bando de gente que mora no território e fala a mesma língua. É gente que comparte de valores, afetividade e de uma determinada visão de mundo mínimo, uma forma de vida mínima em comum, né? O que acontece no Brasil? Nós estávamos começando a avançar no sentido de construir um projeto de nação desde 88. 88 foi um marco. Primeira chance concreta da nossa história de iniciarmos um processo includente que implica na construção do sentido de nação. Acho que o ápice foi no governo Lula, para ser franco. Falam mal desse homem e tal, eu também falo, acabei de criticar ele aí, você viu? Mas, efetivamente, como presidente, esse sujeito foi o que melhor cumpriu a Constituição de 88 e o que mais, de todos os nossos presidentes, em toda a nossa história, o que mais investiu na realização de um projeto nacional, de um projeto de nação, através de medidas includentes. São tímidas, mas é o que melhor foi feito na nossa história. Todo o resto é imaginário. Do concreto, ninguém foi melhor que ele, ninguém foi mais que esse cara, né? Agora, de lá para cá, nós temos começado a recuar. E essa epidemia, para mim, jogou para baixo levou para o fundo do poço esse projeto. Por quê? Porque numa hora que você tem uma emergência pública, em que a vida e a saúde de todos estão ameaçados, né, em vez de nós nos darmos as mãos e enfrentarmos juntos como país, como nação, esse problema, cada segmento social tratou de resolver o seu. Objetivamente, nós temos 2,6 UTIs para cada 10 mil habitantes. Não é um número ruim. É maior do que a Itália, maior do que a França, maior do que o Reino Unido. Não é um número ruim. Não é um número bom. O excelente seria o que a OMS indica, 3 por cada 10 mil, mas é um número razoável. O problema é que ele tem uma má distribuição social e geográfica. Certos estados têm um número de leitos muito maiores do que outros, proporcionalmente, e, principalmente, 56% desses leitos são destinados a atender 1/4 da população que tem dinheiro ou convênio, enquanto que 44% são destinados a atender 3/4 da população. Óbvio, o que precisaria fazer nesse momento? Não haver distinção entre serviço privado e público de saúde, foi o que a Europa fez, os Estados Unidos fez um pouco também, através das ordens executivas, né? E nós temos o Instituto Jurídico para isso, que é a requisição administrativa, prevista no inciso 25 do artigo 5º da Constituição, e em várias leis federais, e estaduais e municipais. Então, teria toda a condição jurídica de poder organizar isso e compor uma fila única do SUS. Não foi feito. Nós entramos com uma ação no Supremo, e qual não foi a minha surpresa? Bem, o Supremo negar até acho natural, porque ali todo mundo tem convênio, né? Mas negaram lá o primeiro momento a ação. Mas o que me surpreendeu foi os governos de Estado, todos, inclusive os de esquerda, contra a fila única, né? O que eu acho que isso vai gerar? Nós vamos sair quebrado como nação. Essa tentativa de 30 anos que nós tivemos de, aos poucos, construindo um conceito ou um projeto de nação includente, vai sair quebrado. Porque a realidade é que os pobres desse país, a maioria negra, a grande parte do povo nordestino, foi absolutamente tratado como tendo uma vida de menor valor do que os brancos, incluídos do sul-sudeste, né, que tem dinheiro, tem convênios bons de saúde. A realidade é essa, né? Nós saímos com o país quebrado, né? Na hora que a situação de emergência pública surgiu, a gravidade que atinge a todos surgiu, nós não nos demos as mãos. Nós não soubemos compor um patamar mínimo de coesão social e coesão como nação. Aí adianta vir depois chegar para o sujeito que mora na periferia e falar para ele cumprir a lei? Como seu objetivo? Esse sujeito, na hora que é para ter um benefício do contrato social, ele não tem nenhum. Aí, na hora que é para cumprir ou ter obrigações, ele tem que cumprir obrigações. Se no momento da pandemia, a vida dele foi tratada como lixo. Quer dizer, veja, isso vai esgarçando o pacto social. A ideia de nação vai indo por ralo. Então, nós vamos ter um problema maior que o mundo, na minha opinião. No mundo,
O que deve acontecer, a China deve sofrer muita repercussão, a Ásia também. A realidade é que o que se observou nessa pandemia é que eles têm quase 100% da produção industrial do mundo, em especial dos EPIs e do que é estratégico para o combate desse tipo de situação, e agiram, vamos dizer, muito no primeiro momento, e no momento mais importante, muito mais em seu favor, talvez até natural isso, do que em favor das outras nações do mundo. Isso vai gerar uma reação do primeiro mundo, que vai agir com força, na minha opinião, deve repercutir na estrutura política de países como o nosso. Nós vamos voltar a ter o imperialismo ou o fashion way. Eles vão querer ter mais controle do que ocorre aqui, porque eles não têm como produzir tudo lá. Então, eles vão querer criar hubs de produção, acho que aqui no Brasil também, onde se produza, mas para poder fornecer para eles numa hora de pandemia. Então, tem que ter governos muito controlados, né? Então, em suma, é isso. Eu acho que nós vamos ter um momento ruim. Eu não estou vendo nada de bom, não. Não consigo ver coisa boa, assim, sinceramente. Desde que começaram a falar o homem vai mudar o quê? Olha o que nós estamos fazendo no meio da pandemia, vamos mudar o quê? Olha o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, pô. Eu estou querendo deixar lá uma cama vaga para hipótese de, talvez, se eu pegar vírus, eu ir lá e ter uma cama para ocupar. Isso que a elite está fazendo. Deixa leito vago em hospital privado, enquanto o povo morre esperando UTI nos hospitais públicos. É isso que está acontecendo. Que mundo melhor que vai surgir disso aí? Vamos particularizar a coisa. E o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo? E a pandemia? E os gestores públicos? Olha, eu acho que eu não estou responsabilizando com tanto ênfase eles pelo seguinte: eles estão errando agora com a flexibilização. Erraram desde o começo. Deveria ter sido posto um isolamento social verdadeiro. Nós, no Brasil, adotamos um modelo semelhante ao da Suécia. As pessoas falam no Brasil que na Suécia não houve isolamento social. Houve sim, que nem o nosso. Houve uma orientação do Estado para as pessoas se isolarem, mas não havia obrigatoriedade, né? E não houve paralisação de atividade econômica. Isso é uma diferença da gente. A gente aqui é um pouco mais hard que a Suécia, mas é um modelo mais ou menos semelhante. Por que isso? Por que não adotamos um isolamento social mais hardcore aqui em São Paulo? Porque não conseguimos fazer isso sem apoio do governo federal. Primeiro, você precisaria dessas filas únicas, desses mecanismos, de atos de coordenação e gerenciamento geral por parte do governo federal. Segundo, você precisaria de dinheiro dele para os estados e municípios. Terceiro, mais importante, não adianta você querer exigir do pobre que fique isolado, ele passando fome. Você precisa dar recursos para que o trabalhador e o desempregado fiquem em casa, que é o que fez a Europa e os Estados Unidos. Agora, o que fez o governo? Pegou um 200 bi, maior roubalheira da nossa história. Desculpa falar assim, mas é que me sinta à vontade para isso. Desse país, do jeito que está hoje, eu quero que se dane. Eu perdi a elegância também. Então, 1 trilhão e 200 bi para os brancos e grandes corretoras, um valor, eu não sei do conteúdo econômico, não sou economista, mas um valor injustificado por métodos muito estranhos. Eu fui atrás das resoluções do Bacen. Nós temos 750 bi desse valor, que é empréstimo, é dinheiro do Tesouro, e cuja garantia não é nenhum patrimônio pessoal dos dos bancos, a garantia é os empréstimos, os contratos de empréstimos que ele tem feito antes da crise. Quer dizer, eu faço um contrato de empréstimo antes da crise, o cara vai pagar. Depois que entrou a crise, o cara não paga mais. Em vez de eu arcar com o prejuízo, que é o normal, eu obtenho um empréstimo do Tesouro, onde eu dou como garantia esse contrato fajuto, né? E ainda debêntures também, tiradas de balcão, né? O resto são liberações de recursos de depósito que serviriam exatamente para garantir os bancos. Agora, não há uma justificação da quantia e do método. O governo passou a justificar, depois que isso foi descoberto, começou a justificar que isso era para possibilitar recursos para emprestar dinheiro para pequena e média empresa. Quem tem que emprestar o Estado, sem juros, com financiamento de longo prazo, né? Quem tem que emprestar o Banco Público, aí tem Banco do Brasil e Caixa aí, entregar esse dinheiro para os bancos, o que eles vão fazer? Pegar para eles, tanto que não estão emprestando. Ou quando, para poder justificar que estão querendo emprestar, emprestam a juros absurdos. O Santander, para dar um exemplo concreto, ele liberou financiamento para pequeno e médio empresário, cobrando 1% ao mês, exigindo a casa do sujeito em garantia. Ora, o financiamento imobiliário cobra 8% ao ano. Se for o caso, ele vai lá e pega o financiamento imobiliário, né? Não precisa, é evidente que isso é fraude, é para enganar a população. Eles não estão querendo emprestar, estão querendo guardar esse dinheiro para eles. É o que eles estão fazendo, já fizeram em 2008, lá nos Estados Unidos, estão fazendo aqui agora, né? Mas só que isso é 20% do PIB. É 1/3 do orçamento público. É a maior quantia de dinheiro dada para a iniciativa privada em toda a história do Brasil, desde 1500.
Nunca houve uma quantia tão grande, as pessoas mal estão falando disso, né? Ora, esse dinheiro que deveria ter sido investido na saúde do nosso povo, né, pelo menos 700 bi desse dinheiro teria que ter ido para isso, quer dizer, e daria 700 bi, nós bancaríamos 2 anos de pandemia, né, com o povo em casa, tendo dinheiro para poder ficar em casa. E aí sim, quando o povo tem dinheiro para ficar em casa e quer sair, aí você pode multar ele. Aí você pode usar da força do Estado para obrigar. Agora, hoje, como que os governadores podem fazer? Multar um coitado de um pobre que está ali saindo para a rua para poder ganhar o dinheiro para levar comida para os filhos? Não, não tem isso aí, não tem sentido, gente. Então, o que houve, assim, o governo federal, a atitude ilícita dele não foi apenas as falas do Jair Bolsonaro que estimulou as pessoas a romperem com o distanciamento social e que boicotou, estimulou a desobediência civil à ordem dos governadores e prefeitos. Não é só isso. Ele teve uma política econômica concreta que visou explodir o isolamento social no Brasil e está trazendo tragédia para nós, né? Então, aí os governadores podem fazer o quê? Nada. Chega uma hora que não tem o que fazer, né? Tem que fazer o que eles estão fazendo mesmo, flexibilizar. Vai morrer um monte de gente, vai adoecer um monte de gente. É isso que ninguém fala, mas é verdade, todo mundo sabe, né? Ou seja, e pior, nós vamos sair dessa pandemia com uma economia em frangalhos. A Suécia mostrou isso para o mundo, ela liberou a economia e não teve nenhuma vantagem econômica e saiu com o maior índice de mortos da Escandinávia. Nós vamos passar uma situação semelhante aqui. Nível de mortos altíssimos, fizemos uma semi-isolamento social mal feito e, de qualquer forma, a economia vai sair em frangalhos. Hoje a manchete da Folha é o quê? Industriais e comerciantes reclamando que as pessoas não estão voltando a frequentar o comércio, mesmo com a flexibilização. É claro, quem é que vai ir passear em loja expondo a própria saúde? As pessoas estão saindo para a rua, precisam trabalhar só para isso. Ninguém vai ir para restaurante, ninguém vai ir comprar roupa, ninguém vai fazer nada. As pessoas estão se cuidando, a maioria das pessoas, né? Ninguém está desinformado, né? Então é isso, quer dizer, eu acho que não dá para cobrar muito dos governadores e prefeitos. O mal desse país tem um nome, Jair Bolsonaro. É o mal encarnado. Nós temos que retirar esse homem do poder. É a absoluta prioridade de qualquer pessoa minimamente equilibrada do ambiente social. Nós temos que tirar esse homem do poder. Cada dia que ele permanece no poder, milhares de brasileiros estão morrendo por causa da inação dele da pandemia e por causa desse programa econômico do Guedes, que é um programa criminoso. Muito bem, meu querido Pedro Serrano. Gostaria de agradecer as suas intervenções, sua participação. Acho que foi muito rica, está passando aqui uma sirene, mas é isso mesmo. Foi muito rica aí sua participação, agradeço. Espero, noutra oportunidade, poder contar novamente com os seus conhecimentos. Muito obrigado. Muito gentil o convite. Um prazer imenso poder retornar aqui. Espero poder retornar no futuro. Muito obrigado. Um grande abraço.